E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para mais um daqueles vídeos de exercício resolvido, hoje sobre equações diferenciais e um tema específico dentro de equações diferenciais que são as equações autônomas. Dá para considerar também esse exercício como um exercício de equação separável, porque toda equação autônoma também é uma equação separável. No entanto, as equações autônomas elas têm análises a mais que a gente pode fazer, que para o vídeo não ficar muito longo eu vou jogar isso para o próximo vídeo semana que vem. Mas hoje o foco vai ser entender o que é uma equação autônoma, aprender a resolver ela. Espero que vocês gostem, bora lá, vamos começar? Muito bem, vamos começar o nosso problema de hoje, como de costume, com o enunciado. O enunciado desse é bastante direto, ele diz: determine as soluções implícitas da EDO, y' igual a y vezes y menos 2 quadrado vezes y menos 4. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, o que é essa tal de solução implícita? Quando você tem uma solução que você consegue deixar no formato y igual alguma outra coisa que não depende de y, geralmente a variável t, porque em EDO a gente costuma trabalhar com tempo, a gente diz que essa solução é explícita. Você tem bem claro, y vale tananã. Já quando você deixa a solução no formato em que você não consegue isolar o y, você tem uma equação que envolva y e t, e geralmente igualando ela com uma constante, essa solução ela é chamada de solução implícita, basicamente porque você não consegue explicitar quanto vale o y. Mas se você chutar o valor de y, você calcula o t e vice-versa através dessa equação. Outra coisa, a gente precisa saber como resolver uma EDO separável. Uma EDO separável é qualquer EDO que você consiga deixar tudo que tem y vezes y' igual tudo que não tem y do outro lado. Para resolver isso, a gente pega essa função de y, integra na variável y, pega a função de t e integra na variável t. Outra coisa importante, a gente também precisa saber usar frações parciais. Nesse caso específico, a gente precisa decompor uma função que tem esse formato. É um polinômio dividido pelo produto de 3 termos, onde um deles está ao quadrado. A decomposição disso em frações parciais, toda vez que o polinômio de cima tiver um grau menor que o polinômio de baixo, vai ser alguma constante dividido por x menos a, outra constante por x menos b, outra por x menos c, e para esse que aparece ao quadrado a gente tem uma outra constante dividido por x menos c quadrado. E esses números vão ser constantes reais. A gente também vai precisar saber as integrais tabeladas de 1 sobre x menos qualquer constante, que é ln do módulo de x menos constante, e 1 sobre x menos constante quadrado, que é menos x menos constante. Muito bem, vamos resolver essa equação diferencial. Essa equação do tipo y' igual y vezes y menos 2 quadrado vezes y menos 4 é uma equação que em nenhum momento aparece a variável independente, a variável t. Toda equação que tem esse formato é o que a gente vai chamar de equação autônoma. É uma equação que a derivada de y depende apenas do y e é só isso. Ele só depende dele mesmo ou de constantes que estão lá. Todas as equações autônomas são também equações separáveis. Então, para a gente resolver uma equação autônoma e encontrar a solução dela, a gente pode transformar ela em separável. E para fazer isso, tudo que a gente faz é, para deixar tudo que tem y junto com y', pega esse polinômio aqui, joga ele para o outro lado dividindo, e aí a gente tem y' sobre y menos 2 quadrado, y menos 4, tudo isso é igual a 1. Já que ela é separável, a gente pega a função que depende de y, 1 sobre y menos 2 quadrado, y menos 4, integra y, pega a função que não depende de y, 1, integra em t. E aí a gente precisa resolver essas integrais. A integral de 1 dt é tranquila, a integral de 1 vale t. Já essa integral, ela é uma divisão de polinômios, quer dizer que ela pode ser feita com frações parciais. Graças àquilo que a gente revisou agora há pouco, lá no comecinho do vídeo, a gente pode aplicar a ideia de frações parciais decompondo isso em 4 termos. Alguma constante sobre y, alguma constante por y menos 2, essa que está ao quadrado, uma constante por y menos 2 quadrado, e uma última constante por y menos 4. Para descobrir os valores dessas constantes, a gente soma esses 4 termos e desenvolve para tentar ver quem é a1, a2, a3, a4. Então, a gente faz a soma de frações. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acelerar um pouco aqui os cálculos. Eu vou fazer soma de frações. Calculo o MMC de todos, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e soma. E aí, quando a gente fizer esse processo, vai virar isso aqui. A1 vezes y menos 2 quadrado, y menos 4, a2y, y menos 2, y menos 4, a3y, y menos 4, a4y, y menos 2 quadrado. Para continuar esse processo, o que a gente pode fazer aqui é fazer todas as distributivas de todos os polinômios que estão no numerador, na parte de cima da fração, e aí botar em evidência todo mundo tem y cubo, depois botar em evidência todo mundo tem y quadrado, botar em evidência todo mundo tem o y de primeiro grau, e botar em evidência as constantes. Para o vídeo não ficar longo, eu vou omitir espaço, vou fazer ele rápido, já vou botar aqui o resultado pronto, mas é isso aqui. Este
é o polinômio desenvolvido e botando em evidência todos os y cubos, y quadrado e assim por diante. Se este polinômio aqui é igual a este polinômio aqui do começo, então o número que está multiplicando o y cubo tem que ser 0, porque se ele for qualquer coisa diferente de 0 não vai dar igual a 1 do outro lado. O número que está com o y quadrado tem que ser 0, o número com y de primeiro grau também tem que ser 0, e esse número aqui que está com a constante tem que ser igual a 1. Então a gente faz isso para comparar e achar os valores de A1, A2, A3, A4 num sistema. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter esse sistema comparando os termos de grau 3, comparando os termos de grau 2, comparando os termos de grau 1, comparando os termos de grau 0, as constantes. E ainda pensando no vídeo não ficar muito maçante, vou colocar aqui direto o resultado do sistema. Não é um sistema tão difícil de resolver. Para a gente resolver, a ideia é isola 1 na linha de baixo, substituindo as outras, isola 2, substituindo as outras, isola 3, substituindo as outras, isola 4. Se vocês quiserem fazer isso para conferir, é um exercício interessante, é bem tranquilo fazer nessa ordem. Os resultados vão ser menos 1 16avos, 0, menos 1 quarto, 1 16avos. Isso quer dizer que se a gente voltar lá naquela equação que a gente tinha no começo, agora que a gente sabe os valores de A1, A2, A3 e A4, especialmente o A2 que é 0, esta divisão de frações é igual a esta soma de frações. Ou seja, a integral da primeira é igual à integral da segunda. Com a diferença brutal de que isso aqui agora são 3 integrais que estão tabeladas. Então, a gente pode pegar esse menos 1 16avos, jogar ele para fora, e a integral de 1 sobre y é ln de y. Menos 1 quarto vezes a integral de 1 sobre y menos 2 quadrado é menos 1 sobre y menos 2. Aí aqui menos com menos dá mais. E 1 16avos é constante, vezes a integral de 1 sobre y menos 4 é ln de y menos 4. E aí voltando para a equação diferencial, que essa integral é igual à integral de 1 dt, aquele termo que a gente calculou com os logaritmos, com as divisões, é igual à integral de 1, que é t mais constante. Detalhe relevante, a primeira integral tem uma constante, a segunda integral tem outra constante. A gente pode juntar as duas numa constante só e chamar ela de c. Aqui, isso aqui é a resposta final, a gente terminou de resolver a integral, não tem mais derivadas, não tem mais integrais, só que não dá para isolar o y. Então a gente para aqui na solução implícita. A gente só dá um destaque maior ainda, e encerra por aqui. As equações autônomas, que no fundo, para você resolver, são só equações separáveis, elas só ficam difíceis se a gente tiver uma integral difícil. Porque se a gente for pegar em termos de equação diferencial, tudo que a gente tinha era a equação é separável, separa y do lado, tudo que não tem y do outro, e integra os dois. O problema é que integra os dois, às vezes tem umas integrais difíceis, que é o que costuma acontecer nas equações autônomas. A minha ideia pro próximo vídeo é justamente mostrar uma coisa diferente das equações autônomas. Equações autônomas, a gente sempre consegue, mesmo sem resolver a integral, fazer o gráfico da resposta. O que, para quando a gente tem situações práticas de, eu tenho uma equação que ela representa a velocidade de uma reação química. Eu preciso saber se essa reação vai ser estável ou não e quanto eu vou ter no equilíbrio químico de reagente e produto. Equações autônomas modelam esse tipo de problema. E às vezes você saber o gráfico é o suficiente para você saber se a equação vai ser estável, se ela tende para um patamar constante, ou se ela vai para infinito ou menos infinito. E aí nessas situações as equações autônomas são bem úteis, porque você pode ter ideia de como é o gráfico sem resolver a equação, sem resolver as integrais. Antes de encerrar, um recado rápido, um recado de sempre. Se vocês quiserem deixar algum comentário, elogio, crítica, proposta de questão, desafio, dúvida, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, passando aqui meus contatos diretos, para ir deixando o canal mais com a cara daquilo que vocês queiram ver, daquilo que vocês precisem talvez mais ver. Espero de verdade ver vocês no futuro e até a próxima, pessoal!